Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos agora no 3º domingo da Quaresma. Cada dia que passa, vamos nos aproximando da Semana Santa e também da grande celebração do Tríduo Pascal. E aí, no domingo, Jesus ressuscitará. Ele morrerá na sexta-feira, mas na madrugada do domingo ressuscitará. O evangelho de hoje, que está em João, capítulo 2, do versículo 13 até o 25, narra Jesus indo para uma das festas da Páscoa. Ou melhor, para uma das festas que acontece em Jerusalém. Essas festas principais, Jesus não deixava de participar. A festa das tendas, ou dos tabernáculos, até a festa de Pentecostes, que era justamente os 50 dias de agradecimento pela colheita. A festa das tendas, que eu acabei de dizer, é aquela que lembrava o tempo que eles ficaram no deserto. E a festa principal de todas, que era a Páscoa. O povo hebreu estava nas mãos do faraó. Faraó aqui lembra também o demônio que mantém escravo o povo de Deus. Moisés, enviado por Deus, vai lá e tira o povo das mãos do faraó e os conduz ao deserto para celebrar e oferecer o verdadeiro sacrifício ao nosso Deus. Era essa a festa da Páscoa. Capítulo 3 do livro do Êxodo, lá nós encontramos Deus enviando Moisés e falando isso para ele. E é justamente nessa
celebração da Páscoa que Jesus ele se depara com uma situação difícil quando ele entra no templo de Jerusalém. Aqui vai dizer que Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Nos outros evangelistas, Jesus vai dizer o seguinte: porque a minha casa é minha casa de oração. E aqui Jesus fala da destruição do templo. Os judeus aqui não entendem o que é que Jesus está dizendo. Então Jesus fala que esse templo será destruído, mas ao terceiro dia ele será reconstruído de novo. Eles falam: mas como pode isso acontecer? Se esse templo, para ser construído, levou 46 anos e foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Aí Jesus está dizendo, o evangelista vai mostrar que Jesus não estava se referindo à destruição do templo em si, mas à destruição do templo que é ele. Porque Jesus é o novo templo. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Mas o que eu queria trazer para a nossa meditação do Evangelho de hoje é justamente a tristeza no coração de Jesus quando ele entrou no templo e viu as condições em que o templo estava. O templo ele foi construído por Salomão e a finalidade do templo era oferecer o sacrifício a Deus e também o lugar de oração. O encontro com Deus, ali se dá o encontro. No templo de Jerusalém existia a Arca da Aliança, que simbolizava justamente a presença de Deus no meio do seu povo. Mas no decorrer do tempo, na medida que o tempo foi passando, como o ser humano tem uma tendência a esquecer as coisas, os benefícios que Deus faz, já não estavam mais fazendo o que era preciso fazer no templo. Vender os animais para ser oferecido o sacrifício e ganhar dinheiro em cima disso já era a finalidade, era o objetivo. No fundo, o objetivo ali estava voltado mais para ganhar dinheiro e não o oferecimento do sacrifício, do pedido de perdão dos pecados, o pedido da misericórdia de Deus, o oferecer a Deus para aplacar a ira. Já não estava mais o coração dos fariseus, dos doutores da lei, das autoridades religiosas daquele tempo, estava muito longe. E essa foi a tristeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fez aquele chicote e saiu batendo em todo mundo para que eles pudessem entender que o templo é o lugar da oração. Meus irmãos, se nós quisermos medir uma paróquia ou uma diocese
quisermos medir a fé do povo, a devoção do povo, o amor a Deus do povo, é observar a liturgia. Como a liturgia está sendo celebrada. Se há zelo, se há amor, se a liturgia não está sendo celebrada de qualquer jeito. Então, se a liturgia é celebrada de qualquer jeito, se não há zelo, se não há amor, se a liturgia é realizada por novidades, por acréscimos que não tem nada a ver, se observa que o coração daquele sacerdote e daqueles fiéis está muito longe de Deus. Porque o maior culto que nós podemos prestar a Deus é a liturgia. Na liturgia, nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido em sacrifício pela nossa redenção, pela nossa salvação. É o Filho que se oferece ao Pai para redimir a humanidade dos seus pecados. Isso é a liturgia. E o sacerdote, que é a pessoa de Cristo, ele deveria estar imbuído desta devoção, deste amor. Aqui nós colocamos, São João Maria Vianney como exemplo. Colocamos o Santo Padre Pio de Pietrelcina. E quando celebrava a missa, ele se entregava a tal ponto que ele chorava. Naquele momento, ele se colocava numa situação de se colocar diante da paixão do Senhor, morrendo como Jesus morria. Era assim o Padre Pio. Por isso que multidões e mais multidões de pessoas iam participar da celebração eucarística que o Padre Pio celebrava. Se mede a devoção e o amor, se mede a dedicação de uma paróquia, se mede o amor e a devoção de todos numa paróquia é pela liturgia. Por isso eu te pergunto, quando você vai participar da Santa Liturgia, como você vai? Você vai com esse espírito imbuído de ir para celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você está indo lá apenas para cumprir um ritual? Na igreja sua, acontece o silêncio dentro da igreja. As pessoas, quando chegam, elas se ajoelham e olham lá para o sacrário e fazem aquele momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Ou é aquele converseiro dentro da igreja, como se estivesse numa feira, onde todo mundo fala e tudo. Nas celebrações que acontecem, tem vindo novidades, como essas situações, de o sacerdote que entra de moto, sei lá, coisas desse tipo. O sacerdote que entra com um monte de pessoas que não são nem da Igreja Católica e são colocados lá. A comunhão, ela é dada com devoção. As pessoas recebem a Eucaristia com devoção ou recebem de qualquer jeito como se estivessem recebendo ou comendo um pedaço de pão qualquer.
Isso entristeceu o coração de Jesus, e entristece o coração de Jesus quando a igreja, o templo, a basílica, ou aquela capela foge dos parâmetros daquilo que é a casa de Deus, a casa de oração, o momento em que se vai para falar, para estar com Deus, para pedir perdão dos pecados, para agradecer a Deus, para louvar, bendizer e glorificar o Senhor, fazer os pedidos e na Santa Missa o oferecimento através daquelas ofertas que depois se transubstanciarão e se transformarão na carne de nosso Senhor e no seu sangue precioso oferecido ao Pai em redenção da nossa salvação. O zelo pela minha casa me consome. Hoje a igreja precisa de sacerdotes zelosos, cheio de zelo, cheio de amor pelo que faz, tomando consciência daquilo que está se realizando. A casa de Deus não é o lugar onde se fica vendendo bebidas ou nas festas dos santos e tantas outras coisas que fogem daquilo que é o caminho que o Senhor nos leva para a redenção. A casa de Deus não é a casa do pecado. Quantas pessoas fazendo da casa de Deus um lugar de pecado, de profanação, de festas. Existem lugares por aí que a igreja tem sido lugar, isso mesmo, de festa, onde as pessoas ficam dançando. Às vezes nem o Santíssimo é tirado do local. Ali mesmo já fazem festa, pessoas dançando e fazendo um monte de coisa. Meu Deus do céu. Vocês entendem como estava o coração de Jesus naquele momento em que ele entrou no templo de Jerusalém e viu que o objetivo, que era oferecer o sacrifício ao Pai, já não estava sendo o objetivo principal. Aqueles homens lá contando dinheiro, vendendo coisas ali dentro. Meu Deus do céu, que situação! Essa foi a tristeza do coração de Jesus. E ali realmente Jesus viu o quanto que ele precisava agora realmente se oferecer em sacrifício pela redenção da humanidade, para que a humanidade pudesse voltar o seu coração inteiramente para Deus e largar o pecado. A casa de Deus não é a casa do pecado. A casa de Deus é a casa onde se tira o pecado. O zelo pela minha casa me consome. Cada fiel deveria estar assim, da mesma forma como Jesus ele fala. Todos nós deveríamos ter esse zelo pela casa do Senhor. Hoje, infelizmente, se encontra até na casa de Deus rapazes e moças ali namorando. Dá a impressão que aqueles bancos ali são os bancos de praça. Tá ali um casal de namorado abraçadinho e tal. Casa de oração. E as vestes, meus irmãos, que são tão necessárias. É preciso ir para a casa de Deus com as vestes devidas. Não é? Ah, tá calor, aí você encontra as mulheres de bermuda, homens de bermuda. Não, é a casa de Deus. É preciso ter zelo, é preciso ter amor, é preciso ter conhecimento de que aquele lugar é a casa de Deus, não é uma
praia. Essas igrejas que são próximas à praia. As pessoas saem da praia e entram na igreja de qualquer jeito. Você está entendendo? Rezemos, meus irmãos, para que verdadeiramente aconteça zelo, muita dedicação, muita devoção, consciência do que se está a realizar na casa de nosso Senhor. Porque a minha casa é a casa de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.